Salmo 133, 1 diz assim: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Glória a Deus. Romanos 12, 5. 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. Queridos, eu vou falar nessa noite com vocês sobre comunhão. E muito nós já ouvimos falar sobre comunhão. Algumas vezes de forma equivocada, mas esse termo comunhão é comentado na igreja diversas vezes. Quantos nós já ouvimos a seguinte expressão: no final do culto teremos um lanche para a comunhão dos irmãos. Ou aproveite o momento desta música e tenha comunhão com o seu irmão. Ou vai ter um evento tal, na casa tal, na data tal, um evento de comunhão. A Igreja Católica até chama um dos seus sacramentos, que é a Eucaristia, de comunhão. Então muito é falado de comunhão. Mas algumas coisas são um pouco distorcidas do real sentido da palavra comunhão e da poderosa ferramenta que é a comunhão no corpo de Cristo. Mas essa noite nós vamos falar um pouco sobre comunhão, o objetivo da comunhão e como é bom vivermos em comunhão. Eu queria falar com vocês, para começar, da onde foi que surgiu comunhão. Comunhão significa experimentar a vida juntos. Repita comigo: comunhão significa experimentar a vida juntos. Agora, convide a pessoa que está do seu lado, vamos experimentar uma vida juntos. Uma vida junto é muito mais do que esse momento que vocês fizeram um com o outro. Porque talvez você não saiba nem o nome de quem está do seu lado, nem o problema de quem está do seu lado. Mas a comunhão que Cristo quer para a igreja é uma comunhão de experimentar a vida juntos. Mas por que Deus quer essa comunhão? Porque o próprio Deus, em sua natureza, Ele é comunhão, Ele é relacionamento. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Deus não é solitário. Por isso que Ele disse lá em Gênesis: façamos. Ele não está sozinho. E quando Deus, lá em Gênesis, ainda nesse texto, ainda nesse livro, quando Deus cria o homem, Ele cria o mundo todo e entrega ao homem. Por grande final da sua criação é o homem. E aí, criando o homem, Ele olha e viu e vê que uma coisa não ficou boa. E o que foi que não ficou bom? Não é bom que um homem esteja só. Muitas pessoas acham que essa relação é apenas uma relação de um homem dependente de mulher. Não, é Deus falando: se eu criei um homem, uma imagem e semelhança de mim, esse homem precisa de relacionamento. Porque Deus em si próprio é relacionamento. Deus, Ele cria um homem com o objetivo de se relacionar com Deus. Ele dá ao homem autoridade sobre tudo que criou, mas Deus todos os dias, na viração do dia, vem se relacionar com o homem. A criação toda se resume em Deus criar um paraíso para se relacionar com sua criatura. Mas Deus, como é bom, Ele quer que o homem se relacione. E aí Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos nos relacionando com Deus. Quando adoramos a Deus, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos buscando um relacionamento íntimo com Deus. A adoração é isso. Relacionamento com Deus. E aí está a palavra-chave da comunhão: relacionamento. Para você ter ideia como é importante relacionamento, os 10 mandamentos, 4 deles falam do relacionamento entre Deus e o homem, e os outros 6 falam do relacionamento entre o homem e o outro homem. Ou seja, os 10 mandamentos foram baseados em relacionamentos. O plano de Deus é que o homem se relacione. E a relação é uma ferramenta poderosa na mão de Deus, porque
Deus não quer que você tenha uma vida solitária, você sozinho e Ele. Porque nós já falamos isso, não foi o propósito de Deus esse. Talvez você fale, mas Paulo, é complicado. É muito complicado se relacionar. Pessoas são diferentes das outras pessoas. Eu gosto de uma coisa, Ed Carlos gosta de outra, Cíntia gosta de outra, Débora gosta de outra, Neidinha gosta de outra. Como é que nós vamos conseguir se relacionar com pessoas tão diferentes? Primeiro você tem que entender que as pessoas são diferentes, porque era impossível Deus reproduzir toda a sua semelhança numa pessoa só. E se Deus é multiforme graça, Ele precisava de multipessoas e muitas graças para se reproduzir. Então você não sabe, mas Marcos é a semelhança de Deus. E a parte que Marcos não tem de semelhança de Deus, eu tenho, a outra parte de Carlos tem, a outra Bira tem, a outra Suzy tem, a outra Adriana tem. Não tem como sermos semelhantes a Deus se não estivermos juntos, porque Deus é muito grande para ser semelhante só às minhas qualidades e aos meus defeitos. Mas como é que eu vou administrar tanta pluralidade, tanta diversidade de dons e de talentos, como foi pregado aqui todos esses dias, de propósitos, como nós estamos buscando? Como é que conseguiremos se relacionar sem conflitos? Na verdade, querido, conflitos existem e vão existir, porque conflitos são resultados de relacionamento. Quem não se relaciona com ninguém não pode ter conflito com ninguém. Então, se você tem um conflito com alguém aí que está perto de você, já é um bom sinal, porque você está se relacionando com essa pessoa. E Deus te criou para você se relacionar. Mas a gente só vai conseguir viver esse relacionamento, viver esta comunhão, se nós imitarmos a Deus. E qual é a ferramenta de Deus para o relacionamento? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus é amor. É impossível, queridos, amar sem se relacionar. Não existe a possibilidade de você amar sem se relacionar. Mas você fala, Paulo, e o amor próprio? O amor próprio é uma relação que você tem consigo mesmo, mas não é o amor que Deus planejou como amor para você. É impossível você amar sem se relacionar. Onde é que a Bíblia diz isso? 1 João 4,20. Se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, como pode não amar o seu irmão que vê e amar a Deus que não se vê? Traduzindo, como é que você diz que entende de amor, se para amar tem que se relacionar, e a pessoa que você está vendo, você não consegue se relacionar, como é que você vai conseguir se relacionar com Deus? O amor é a chave de uma comunhão que vai trazer uma vida compartilhada. Não tem como eu andar em comunhão com vocês se eu não desenvolver o amor por vocês. Mas como é que amor se desenvolve? Às vezes nós aprendemos que o amor é um sentimento. Mas, queridos, os sentimentos não geram comportamentos. Comportamentos geram sentimentos. Se você ama alguém, é porque alguém se comportou com você de uma forma que você o ama. E se você ama alguém, é porque você demonstra comportamento de amor para alguém. É fácil amar quem nos ama. O exercício do amor é uma escolha. É você sair de uma esfera sentimental e ir para uma esfera comportamental. É você escolher amar. Apesar dos meus defeitos, apesar das minhas imperfeições, você escolheu me amar, eu escolhi te amar e vou demonstrar isso naturalmente. No início é naturalmente, mas depois vira natural. Eu vou escolher amar Débora,
Aí eu vou esperar de Débora um sentimento para amar Débora? Não. Eu vou ter ações com Débora, ações com Ed Carlos, ações com Cíntias, que vão no meu coração brotar uma semente de amor. E quando eu menos perceber, eu já estou amando Débora, já estou amando Ed Carlos, já não estou conseguindo me ver longe dessa família que eu escolhi. Então, se você está esperando pessoas perfeitas, pessoas que vocês vão sentir de amar, eu quero lhe frustrar nessa noite, mas não tem como amar sem escolher amar. A definição parte de você. Quantas pessoas você escolheu amar? Eu vou entrar na família. Porque todos nós falamos que amamos a nossa família. É verdade ou é mentira? Mas por que nós amamos nossa família? É porque a gente sentiu assim, que lugar agradável eu vou estar. Que senhor agradável é minha mãe. Que senhor agradável é meu pai. Não, você ama porque é seu pai e é sua mãe. E ainda você diz assim, não tenho escolha, eu tenho que amar. Nós fazemos parte de uma só família. Nós não temos escolha, queridos. Nós temos que amar. Nós temos que ter comportamentos de amor, porque sem comportamentos de amor não vai gerar vontade de estar junto, não vai gerar vontade de comunhão, porque se comunhão é compartilhar a vida, não tem como você compartilhar a vida com uma pessoa que você não gosta. Então comece a gostar de quem você não gosta, porque vai gerar em você o amor que Deus pregou. Muitas pessoas lembram de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas não decorou nem entende 1 João 3,16, que diz, se eu quero amar, façamos como Cristo, porque se Ele morreu por mim, eu devo morrer por meu irmão. A gente quer um amor muito egocêntrico, a gente quer um amor muito vem a nós. A gente quer um amor muito, poxa, fulano é agradável comigo, eu vou amar ele. Mas fulano não, ele fecha a cara, ele não me deu a paz do Senhor. Na hora da comunhão, né? Na hora da integração, que era para sair abraçando, ele não me abraçou, eu não vou amar ele. Querido, é essa pessoa que você tem que amar. Deixa eu te falar uma coisa, se tem alguém que Deus está te sinalizando, que pessoa chata, que pessoa difícil, é essa pessoa que Deus escolheu para você amar. Porque se está te importando é porque vai gerar amor no teu coração. Porque a diferença do amor não é entre o amor e ódio, não são antônimos. A diferença do amor é a indiferença. Quando eu sou indiferente com a pessoa é porque eu não tenho realmente amor. E não podemos ser indiferentes, porque nós fomos chamados, como aqui foi pregado de forma maravilhosa, para sermos diferentes, não indiferentes. E a nossa diferença consiste em amar. Embora Cristo tenha um relacionamento pessoal com você, Ele não quer que esse relacionamento seja particular. Ele quer que esse relacionamento seja compartilhado. Decida. Mas Paulo, você fala, parece que é simples. Querido, eu sei que não é simples, porque muitas pessoas em minha vida eu decidi amar. Porque os relacionamentos não só trazem amor ou indiferença. Relacionamentos nos trazem marcas. Pessoas realmente nos magoam. Pessoas pisam no nosso calo. Pessoas muitas vezes o humilham, o rejeitam. Mas Cristo, Ele morreu por você, porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, você tem que viver o amor que Ele viveu. Não tem como falar que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. Quero que você faça uma investigação mental agora, na sua mente. Qual é a pessoa, ou as pessoas, que você fala, quando pensa, diz, misericórdia. Pode investigar porque tem. E pode ser até eu. Mas existem pessoas que na sua cabeça você não quer perto, não quer andar perto, ela te magoou, ela te ofendeu. Queridos, meu pai, eu posso falar porque eu sou curado, meu pai, ele deixava bem claro na minha adolescência que ele não me suportava. Eram os termos que ele usava comigo. Eu não te suporto.
E falava coisas pesadas, negativas de mim todo o tempo. E é óbvio, a lei da ação e reação. Meu pai agia assim, eu agia da mesma forma. E eu falava para ele que quem não te suporta sou eu. Só que nós temos que aprender que na vida cristã não existe lei da ação e reação. A nossa reação sempre é uma ação de amor. Eu não sabia disso, então ele não gostava de mim, eu não gostava dele. E na guerra, a gente vivia na Guerra Fria. Me botou para fora de casa 3 vezes. As 3 vezes eu saí, só voltei porque minha mãe me insistia para voltar. Tinha tudo para ser um filho que não amava o pai. Tinha ou não tinha? Enquanto meu irmão ele dizia que ia ser promotor, ele me falava que você no máximo presta para trabalhar na oficina, para ser humilhado, receber graxa. Que não tem nada demais, né, de menor trabalhar em oficina. Mas ele não queria, o negócio dele não era eu trabalhar em oficina, era me ver embaixo. Ele falava coisas pesadas. Minha mãe ganhou um carro uma vez, num bingo, numa rifa, um prêmio desse no interior. E eles estavam viajando no aniversário, numa cidade próxima, em Muniz Ferreira. E aí, só que o pessoal do interior é assim, né? Faz o sorteio, e aí vai com o carro que foi sorteado, rodando a cidade toda, para anunciar quem foi que ganhou. E aí pararam lá em casa do Tiriguim. Aí os vizinhos viram aquela festa e ninguém abria a porta. Ligou para saber onde minha mãe estava. Minha mãe disse, eu estou aqui em Muniz Ferreira. Mas você ganhou o carro, minha mãe não acreditou. Mas você ganhou o carro. E começou a ligar um bocado de gente. O rapaz da loteria ligou para falar que minha mãe tinha ganhado o carro. Minha mãe, numa felicidade, instantaneamente. Porque quando a gente tem algo bom, a gente faz o quê? A gente quer compartilhar com pessoas que a gente ama, não é isso? Minha mãe instantaneamente ligou, né, do lado de meu pai, que ele estava com meu pai, eu morava aqui em Salvador já. Minha mãe ligou e falou assim, ganhei o carro, vou vender e vou comprar um para você e um para seu irmão. Aí sabe o que meu pai falou? Para quê? Para virar o carro e morrer? Era assim o relacionamento. Aí eu me converto com a raiva de meu pai miserável. Porque o carro, que minha mãe fez isso, eu comprei o carro e aconteceu o quê? Virei o carro. Mas no dia que eu entendi que eu não podia amar a Deus sem amar meu pai, eu resolvi amar meu pai. Aí eu ia para casa, orava, ele ficava, tá doido. Em alto eu ouvi, tá ficando fanático. E eu em amor, não meu pai, eu estou orando por sua vida. E orando pela vida dele, ele me chicanando. E começava e tal e tal. Aí quando foi um dia, pregaram sobre perdão. E eu não sabia que o perdão é a chave do amor. Talvez você não ama alguém porque você ainda não liberou o perdão. Talvez você disse que liberou o perdão, mas você não sabe ainda o que é perdão. Porque perdão não é apenas eu te perdoo, não. Perdão é igual Jesus faz. Porque Jesus salva, mas não faz backup. Jesus ele é assim, é nova criatura. Então perdão é tomar um tapa e dar o outro. Por que dar o outro? Porque o daqui não tomou tapa ainda, não está com a dor. É por isso que tem que dar o outro. Ou seja, eu estou de cara limpa de novo. Perdão não é tomar um tapa e a mesma face dar não, porque a mesma face já está dolorida. O perdão é você esquecer aquilo que foi, deletar, apagar e seguir. Eu achava que eu tinha perdoado meu pai, mas eu não tinha, porque toda vez que se ministrava sobre paternidade, eu lembrava daquelas coisas que me entristeciam, que meu pai falava, e que tal, e tal, e tal. Mas no dia que eu entendi que eu tinha que zerar o jogo com meu pai, eu resolvi amar. Eu falei, meu pai, a partir de hoje eu te amo. Eu nunca chamei, mas a partir de hoje eu te amo. Como é que se ama assim escolhendo? Eu vou amar assim escolhendo, porque Deus escolheu me amar. E se Deus pode escolher alguma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou escolher te amar, meu pai. E eu comecei a amar. Primeiro dinheiro grande que eu recebi trabalhando. Meu pai tinha uns 15 anos que não via os irmãos. Eu podia pegar o dinheiro, fazer uma viagem sozinha, curtir, viajar para a Europa e tal. Peguei o dinheiro, paguei para meu pai e para minha mãe ficar 15 dias no Rio de Janeiro vendo os filhos dele, os irmãos dele. Aí ele me perguntou, por que é que você pagou para mim e não fez o que você queria? Eu falei, meu pai, porque hoje eu entendi que para te ver feliz, eu sacrifico o que me dói. Porque amor é isso. Para te ver salvo, Deus sacrificou o filho dele.
Amor sem sacrifício não é amor. Amar só quem te ama não tem sacrifício nenhum, querido. Amar o gente boa não tem sacrifício nenhum. O sacrifício é amar quem é chato mesmo. Quem pega no seu pé, quem te persegue. Você tem que amar esse e vencer em amor. Não há como viver uma comunhão real se você não entender o que é o amor real. E o amor real é uma decisão. Outro dia de madrugada, Naira conversando comigo, a gente chegou da igreja, a gente ficou até tarde conversando. Naira questionando por que isso, por que aquilo. Falei, Naira, a gente tem que escolher racional. Porque se a gente querer viver apenas reagindo, a gente vai ser escravo dos nossos acontecimentos. Jesus Cristo nos libertou de tudo. Então o irmão me magoou semana passada, mas eu escolho amar ele, eu não posso olhar para ele e ver a mágoa que ele me fez. Eu tenho que olhar para ele e ver o que eu posso viver junto com ele. Comunhão é isso. O irmão pisou no teu pé, o irmão te ofendeu, te humilhou. Você não tem que olhar para ele e ver a humilhação. Você tem que olhar para ele e ver o que você pode viver junto com ele. Porque quando Deus, lá da cruz, Cristo da cruz, ele olha para você, ele não te vê pecador, ele te vê salvo, ele te vê justificado. A diferença é essa, é ótica. Enquanto uns veem quem falhou, uns veem o pecado, eu resolvi uma coisa comigo. Eu escolho ver o que Deus espera, porque é assim que Deus me olha. Quando eu estava nas drogas, quando eu estava no movimento estudantil, na minha vaidade, as pessoas olhavam para mim e viam Paulo. Jesus olhava para mim e via este Paulo. A diferença é que as pessoas olham aquilo que é palpável, mas quem vive pela fé enxerga mais. Se tem uma pessoa chata com você, você vai olhar ele, gente boa. E é assim que nós vamos viver uma comunhão. Entenderam o que é amar? Vocês vão escolher amar? Então repita comigo, eu escolho amar. Então me perdoe se eu fiz alguma coisa, mas me ame, meu irmão. Porque amar liberta. Eu podia hoje estar dormindo cheio de mágoas e frustrações, mas hoje eu durmo cheio de amor no coração. Eu podia estar hoje pensando, por que fizeram isso comigo? Por que não me chamaram? Por que não fizeram? Hoje eu penso assim, hoje eu posso não ser o que eu quero, mas eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Queridos, a comunhão traz benefícios tamanhos, que na Bíblia tem 64 vezes a palavra uns pelos outros. Uns pelos outros, 64 vezes. Se eu fosse ler aqui, ia virar vigília. Precisamos de uns pelos outros porque nós precisamos crescer. Você acha que eu ia fazer esse evento aqui sozinho? Que a Adriana ia fazer esse evento aqui sozinho? Que Bel ia fazer esse evento aqui sozinho? Que o pastor Diogo ia fazer esse evento sozinho? Não. É necessário somarmos. Porque eu aprendo com a matemática que o resultado de uma soma é muitas vezes a reprodução de uma multiplicação. Eu não posso ser 2 Paulo, mas Paulo mais Adriana pode ser 2 vezes Paulo. Eu não posso ser 2, 3, 4, 5 Paulo, mais Patrícia, mais Mônica, mais Bira, pode ser 4, 5, 6 vezes Paulo. 2 mais 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. Nós fazemos o milagre da matemática quando nós somamos. Queira somar, queridos. Queira somar, porque juntos nós somos muito mais fortes. É impossível um corpo crescer só uma parte. É necessário do corpo, olhando Cristo como a igreja como corpo, a comunhão como corpo. Não tem como o pé crescer sozinho, o corpo cresce junto. Não tem como a cabeça crescer sozinha, na verdade que algumas são maiores do que o normal, inclusive a minha. Mas o corpo tem que crescer para sustentar essa cabeça grande. Um crescimento força outro crescimento. Então, vamos mudar essa história que o pastor Marcos falou aqui, que realmente é a verdade, que nós sabemos chorar com o choro, mas nós não sabemos se alegrar com a alegria, porque a gente vê o irmão crescer
e acha que ele cresceu sozinho, mas não. O crescimento do irmão é o teu crescimento. Porque você vai se sentir um só, parte de um só corpo. A comunhão, ela nos faz impedir de retroceder. Quantas vezes Deus usou alguém, como aqui na peça, para te fazer parar de desistir? Não tem como isso acontecer se você não tiver comunhão. Você sozinho, querido, vai chegar aqui na igreja, vai vir um ano todo, vai ser notado, claramente ser notado, mas só a comunhão vai gerar alguém sentir falta de você. A diferença é essa. Por isso que ponto menor para a comunhão melhor. Então não espere ser amigo da igreja toda, mas escolha alguém da igreja para ser seu amigo e andar contigo. Porque a Bíblia diz que nós necessitamos confessar os pecados uns aos outros, que nós necessitamos compartilhar as nossas fraquezas uns pelos outros. Se tem 64 vezes uns pelos outros, eu te pergunto, você é um, está na hora de você agora ter os outros. Quem são os seus outros? Quem são as pessoas? Porque quando eu falo muito para o jovem isso, tem coisa, missionário Carlos, que é aqui da igreja, está viajando hoje, ele me discipulou. E tinha coisa que eu tinha que correndo ligar para Carlos. Não tem coisa que correndo você liga para sua mãe? Fala a verdade. Correndo você liga para seu pai? Fala a verdade. Para seu irmão? Aqui, como crentes, nós temos que viver assim. Recebi uma bênção, correndo eu vou ligar para a Patrícia. Recebi uma bênção, correndo eu vou ligar para a Juliana. Por quê? Porque a gente pode ter comunhão com a família, se nós somos chamados para ser uma família. E deixa eu te contar, a tua família daqui vai acabar, viu? Essa nossa família daqui, ela é eterna. No máximo que tu pode fazer é trazer a tua para cá, para ela ser eterna também. Mas essa família aqui é eterna. Então aproveite o estágio aqui para você viver algo eterno com essa pessoa. Para vivermos uma comunhão sadia, nós temos que ter sinceridade. Não tem como, não existe, gente, comunhão com falsidade. Não tem como, sabe por que não tem? Se eu tratar alguém de forma falsa, se eu não amar realmente, se eu não ser sincero, eu não mostrar minhas fraquezas, como é que eu vou falar que eu estou sendo tentado, se o irmão acha que eu sou super-homem? Aí eu não falo, aí eu não confesso a tentação, tenho que ir para o gabinete do pastor confessar pecado. A vida é assim. Tem alguém para você prestar contas. Comunhão remota a isso, alguém para você prestar contas. E aí, Bira, como é que tá? E aquela luta aí, tá vencendo? Tô. Alguém que vai brigar com você. Eu falo com os obreiros, eu tenho meu núcleo duro. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo logo. Porque eu sei que eu posso contar com essas pessoas. E você, pode contar com quem? Nós temos que aprender a contar com as pessoas. Que quando eu falo que eu não conto com ninguém, eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. E ninguém é autossuficiente. E nem tem como você cantar, dependo de ti, Senhor. Sabe por quê? Porque se você depende do Senhor mesmo, você depende de alguém. Porque enquanto Cristo estava aqui, o corpo de Cristo agia. Agora que Cristo está na glória, que Cristo está com Deus, o corpo é que vai agir. Não fica achando um anjo vai chegar para lhe dar um emprego. Não é um anjo que vai dar uma cesta básica para você, não. Deus vai usar alguém que está compartilhando a vida com você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Porque Deus, Ele tem um propósito muito forte com a comunhão. Porque Deus, Ele sabe do poder da comunhão. O povo estava unido lá em Babel. Só que o propósito não era bom. O propósito lá em Babel não era bom. Deus veio, e misturou as línguas. Presta atenção para você entender. Deixa o cachorro quente passar, todo mundo vai comer. Deus, Ele sabe o poder da união. Quando o povo estava unido, construindo a Torre de Babel, o objetivo não era bom. Deus foi lá, e misturou as línguas.
para que o povo não se comunicasse, não tivesse comunhão, não tivesse união e não conseguisse o objetivo. Jesus, ele sabia do propósito da comunhão. Por isso que ele escolheu 12 para andar junto com ele. Porque ele não sabia que não ia agradar todo mundo. Ele escolheu 12, grupo pequeno. Desses 12 ainda tinha 3 mais chegados. Aí Jesus morreu por todo mundo. Não foi só pelos 12, foi por todo mundo. Satanás, ele também sabe o poder da comunhão. Por isso que ele faz tudo para atrapalhar a comunhão. É por isso que tem um demônio da fofoca. É por isso que você não consegue ter amizade com ninguém. Está dando lugar. Querido, se tem alguém, eu aprendi uma coisa na vida. Se tem alguém falando mal de mim, eu tenho que chegar para a pessoa para falar com ela. E se tem alguma coisa que você tem contra mim, não fale para ninguém não, porque só eu e você que vamos poder nos afiar. Não tem intermediário não, é o ferro que afia o ferro. O homem que afia o homem. Não tem que botar ninguém no meio. Aí Satanás sabe disso. Ele vai fazer de tudo para você não ter comunhão, porque ele sabe que uma igreja unida ninguém aguenta. Só que quando Jesus, ele subiu e ele voltou e ele nos deu uma missão, antes da missão começar, ele disse que ia mandar um consolador. Ó Deus querendo um relacionamento com a gente mais uma vez. Aí ele mandou o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu nesse dia? Várias línguas se multiplicavam entre o povo. Sabe o que Deus estava fazendo?